com o RJ, o podcast mais improvisado do mercado. Está começando mais um episódio e hoje com dois convidados incríveis aqui para abrilhantar aí o nosso podcast. E o Sextou com o RJ, como você sabe, eu moro onde vocês passam férias, né? Então aqui a gente tá recebendo aqui a visita ilustre de Genilson Alves, né? Que é CEO da Posto Aqui, junto com Vinícius Souza, também empresário, né? E tá aqui os dois cabeças, os dois cabeças do Posto Aqui, a gente pode dizer que vocês Tem são mais dois. tem mais um sócio nosso, Tem mais um Ricardo, sócio, que ele o está Ricardo. cuidando da operação lá. Ah, então vocês viajam pelo litoral nordestino e o Ricardo fica lá, né? Cuidando, Beleza, né? Ricardo? Tem um Ó, motivo, viu? Depois eu vou falar. depois você vai ter a palavra. Mas, Ricardo, olha, beleza, obrigado, eu quero ser seu sócio também, para ficar visitando. Só viajando, né? Mas vamos lá. A Genilson já conheço de longas datas, é host do Tank Talk, né, o podcast Tank Talk, já tive a oportunidade de participar lá. Cara, vocês inovaram bastante aí no mercado com o Posto Aqui, que é com o aplicativo Nosso Posto, não é isso? É um aplicativo muito forte, white label, né? Isso. Muito forte, onde as pessoas colocam a marca deles, eles podem aproveitar a marca deles. A gente vai conversar aqui. O Vinícius, cara, você é produtor rural também? Também. De Goiás, né? Goiás, se o cara não for produtor rural, o cara é primo de um produtor, o cara tem um tio que é produtor, um cunhado. Porque assim, eu falei, não, cara, vou investir uns trocadinhos que sobrou, a gente vai ter que colocar isso em alguma coisa aí. Acabou que eu tinha um sócio parceiro lá que já trabalhava com isso, que teve um ganho significativo. Eu falei, cara, vou investir. Então, eu investi nisso. Ah, então você é investidor, você não vai lá. Não, já tem essa experiência de plantar? Não. Isso aí hoje é meu sócio que toma de conta. Cara, né? porque eu ia dizer, você é MBA em ciência de dados, MBA em gestão de software, bacharel em ciência da computação. Cara. Mais de 10 anos de estudo na área de desenvolvimento. Eu falei, vou mexer com produção rural. Eu tô achando aqui que você é o cabeça aí mais do software, né? Você é o cara que... É o que o Genilson faz à frente comercial, né? Que ele faz as parcerias aí, o Genilson está à frente. Eu fico mais do back office, né? Junto com o Ricardo. Então a gente fica tomando conta da operação, desenvolvimento, essas coisas todas, né? Então a gente ali em 2016, que foi quando a gente teve a ideia, que a gente começou a pensar na ideia, né? E desenvolver um aplicativo, fazer o que a gente não tinha noção do que queria fazer. A gente tinha uns moldes ali de trabalhar, fazer uma plataforma única para o mercado, para a gente colocar todo mundo dentro. Acabou que o mercado disse para a gente, não é assim que funciona não. Porque a gente sabia que o cara não queria ter os preços dele junto com os outros concorrentes, né? E aí onde surgiu a ideia do white label, né? Sendo nós um dos precursores aí e pioneiros nesse segmento de white label posto de combustível, né? Então, 2016 a gente está falando de um momento pós-crise, né? Pós-crise, sim. A Lava Jato no auge, né? Aquela situação toda complicada, o mercado... O sistema financeiro falido, a economia estava em baixa, né? Foi aí que onde surgiu um boom da nossa empresa, porque era um diferencial, porque o cara ofertava desconto, precisava de desconto, precisava de benefícios, né? E na época era muito famosa a questão do desconto, né? Cashback ainda estava engatinhando isso, então aí foi aí que surgiu e a gente começou a crescer, sendo um dos pioneiros ofertando esse tipo de solução, né? E aí por isso que foi algo que cresceu bastante por conta do período, né? Porque esse foi um período de crise mesmo bem significativo no nosso país, né? O Genilson, qual é hoje, o que a gente pode falar de diferenciais que a gente tem no Posto Aqui? Como é que a gente pode dizer assim, não, o Posto Aqui, ele tem alguns diferenciais. Vocês começaram cedo, mas você sabe, o mercado está aí para ser copiado e não adianta você ficar chateado. Eu digo para todo mundo, ó, cara, o cara vem com uma ideia, o cara chegou com uma ideia, sou conselheiro do Clube Carb, que é um aplicativo de fidelidade também, que ele tem algo que é muito incrível, porém ainda é muito novo, que é a compensação de carbono. Né? Ainda é muito pouco a preocupação com isso, porque os grandes consumidores ainda não estão... grandes consumidores não, os consumidores, a maioria dos consumidores não está olhando ainda para isso, consumidores finais, mas as empresas estão, que é a questão da compensação, ou seja, ele faz essa compensação de forma legalizada, com compra de créditos carbonos, e o posto ele consegue compensar uma parte daquilo que ele emite, né? E ele consegue trabalhar o marketing disso. Mas para essa ferramenta dar certo, e ela tem tem crescido bastante, o posto tem que entender e querer utilizar esse marketing.
E quando ele me apresentou tudo e tal, eu falei, cara, você vai ser copiado. Daqui a pouco todos os aplicativos vão estar com crédito carbono, opção de crédito carbono. Se você tem nas companhias aéreas, você vai comprar na locadora de veículos, vai chegar lá, ó, pague uma taxa tal e você vai compensar. Então, muitas empresas já estão, então vai ser copiado. Mas o que eu queria pedir de você, pô, hoje qual o diferencial que ainda não foi copiado, Olha, mas que te coloca aí no patamar. legal, acho que você fez uma excelente síntese aí de sintonia na sua pergunta. A gente tem como grande diferencial o nosso investimento que a gente faz em relacionamento de proximidade. A gente entendeu ao longo desse tempo, e principalmente agora nos tempos atuais, que estão surgindo muitas plataformas. E a gente percebe que elas estão tendo pouca aderência porque não tem essa expertise relacional. Então a gente tem um software muito consistente que foi amadurecido de 2016 para cá, e é um software muito bom, atende muito bem e ele está em constante evolução. Mas hoje, se pedir para citar qual que é o seu grande diferencial, com toda certeza, é o nosso pessoal. Né? Porque assim, a gente ficou muito bom para contratar, para recrutar, para selecionar e colocar Isso não se alguém, copia. Isso não se copia. Isso é uma coisa que você Pessoas, pode né, ter um cara? nível. Nós temos um time de tecnologia lá de ponta que hoje... Que ama o que faz, todo mundo ali, impressionante. Porque tecnologia hoje, a pandemia, né? A gente trabalha muito home office, então a gente tem gente do Brasil todo, cara, que trabalha com a gente. Continua com home office? A parte de desenvolvimento, sim. Hoje o desenvolvimento todo é home office, né? Gente do Brasil todo, então a gente tem diversas culturas dentro da nossa empresa. E isso é bom porque a gente tem gente aqui da região do Nordeste, de Aracaju, tem gente de Curitiba, tem gente de São Paulo, tem gente do Pará. Então, assim, essas pessoas são pessoas que trabalham na área que têm as suas culturas em seus lugares, né? O Brasil é grande demais, e eles trazem know-how pra gente. E isso é muito bom porque a gente conseguiu sintetizar um produto que a gente consegue atender o país inteiro. E não sei se você sabe, a gente também já atende fora do país, né? Do Paraguai, a gente já está em todas as províncias lá, também atendendo com o posto aqui, e estamos estendendo para outros países também, que a nossa plataforma já é multilínguas, né? Então, hoje, se você baixa a plataforma do posto aqui, seu telefone está em inglês, já fica em inglês, né? Se você quiser em espanhol. Fica em espanhol, a mesma coisa. Então, assim, a gente conseguiu essa capilaridade porque o nosso produto veio amadurecendo ao longo do tempo, obviamente, porque quando você cria um produto, principalmente software, algo que como é novo, primeiro você tem o paradigma da usabilidade do usuário. Em 2016 ninguém tinha isso. Era algo muito novo no mercado. E aí o próprio cliente veio dizendo pra gente como fazer, o que era para ser feito, né? Mas Com o mercado e tudo mais. Deixa eu te perguntar, por que Paraguai? Cara, a gente tem muito cliente na fronteira. E aí os caras Acabou viram a entrando. gente e entrou. A fronteira que a gente fala de Cidade do Leste. Isso, a cidade ali. Ó, quando eu for para aquela região lá, eu vou pedir os clientes para visitar, fazer uns vídeos lá e ver como é que E é. acabou que, assim, a gente fez... Puxou a gente. Puxou porque, assim, a gente percebeu que tinha muito paraguaio na nossa plataforma. Sim. Assim, poxa, e eles usavam e achavam muito interessante. Então, eles puxaram ali pra gente. Aí a gente encontrou um grande parceiro, mandar um abraço pro pessoal da Binks, que já estavam posicionados lá, nos estendeu a mão e conseguimos fazer a integração com o maior sistema de automação e gestão daquele país, chamado ITBS, que essa empresa, ela está muito bem posicionada não só no Paraguai, mas também na Argentina, no Chile, e a gente já está Então logo vocês já estão chegando para ir para lá, Isso, exatamente. Porque, como eu te disse, o mercado veio dizendo para a gente o que era para ser feito, né? Porque a gente tem uma ideia, aquela ideia às vezes ela não pega. Então, assim, o mercado fala para a gente, e se eu colocar isso aqui, mais isso aqui, mais isso aqui? Então, a nossa plataforma, ela é uma soma de várias funcionalidades do Brasil inteiro. E agora, como a gente está fora, a gente está vendo outras funcionalidades que é cultura diferente. E isso tudo a gente agrega numa única plataforma e o cliente ele tem essa gama de funcionalidades para poder, de fato, fidelizar. A gente tem diversos casos de clientes que tem um aumento de ticket médio a partir do uso, né? E é algo que a gente sabe que está se tornando, como tu disse, copiado, todo mundo copia, mas como o Vinícius bem pontuou, a gente, além de ter essa confiabilidade do mercado, por estar aí ser um dos pioneiros nesse segmento, ter essa confiabilidade e ter essa questão de estar perto do cliente, de ser parceiro do cliente.
Com isso a gente conseguiu alcançar o Brasil todo com a nossa plataforma. E também tem o lance da maior capilaridade de integração com o sistema de automação e gestão do Brasil. São próximo de 50 empresas que a gente está integrado, dentre elas as maiores. Tipo Stone, dá uns exemplos aí. Não, as empresas de software, né? Os PDVs. As softwares, Webposto, LBC, ACS, Links. Links, todas a gente está integrado aí. E a gente tem um desenho no plano de negócio que não é só integrar, a gente faz com que essas empresas sejam dono do negócio também, dos contratos que chegarem. Então, com isso, além de dar um bom posicionamento, eles ajudam a zelar também do cliente. Então, a gente faz total questão de dividir os ganhos com esses grandes parceiros. As software houses. Aí já é um diferencial. Sim. Mas olha, tem um desenho que eu gosto muito e se eu pudesse aplicar empreendedorismo nas escolas, eu começaria com esse desenho não sei se é da Pixar, da Disney, ou hoje é das duas, né, porque uma comprou a outra. Robôs, né, o grande soldador, né, que ele tinha como frase, o lema dele é: viu uma necessidade, atenda. Cara, isso é muito relevante. Quando você fala mercado, o mercado caminhou a gente está falando do consumidor. Sim. O consumidor foi lá, colocou o primeiro paraguaio, baixou o segundo paraguaio. Quando você olha, você fala: eu tenho 300 paraguaios cadastrados, 1000 não, cara, eu tenho que saber o que está acontecendo. E isso bate com o que eu venho trazendo, tanto para a revenda como para o varejo em geral, que você tem que ter os olhos fixos no consumidor. Sim. É ele que está lá. Viu uma necessidade, atenda. Cara, o que ele está precisando? Sim. Como é que eu posso orientar? Como é que eu posso chegar nesse ponto? Então, eu achei legal porque vocês venceram barreiras gigantes. Aqui no Brasil já é complicado você fazer Em 2016 isso era inimaginável. Falar assim, vou ofertar algo na plataforma. Naquele tempo, 3G, essas coisas, tudo era caro. Celular, nem todo mundo tinha. E ruim. Caro e ruim. Ruim se ninguém tinha, as pessoas tinham receio de usar. Era a questão do cartãozinho, os postos entravam no cartãozinho. Então, foi o cara já tinha a fidelidade dele, só que foi uma virada de chave com a plataforma que o cara não precisa carregar um cartão. E outra, ele tem todo um controle de saldo, eu posso me comunicar com o cliente, né? Que é um aplicativo de fidelidade, onde o grande quê dela é você poder ter alguns benefícios dos quais você não teria se você não utilizasse. Por exemplo, feedback de atendimento. O cara contrata a solução, ele tem um feedback do atendimento do frentista. A gente sabe que isso é importante, né, cara? Saber e entender se o frentista está atendendo bem o teu cliente, se o frentista está conseguindo fazer ali na pista, vender a commodity, porque todo mundo hoje tem a mesma commodity, né? Então a gente sabe que ter um bom atendimento é um diferencial, né? E saber o que o teu frentista está fazendo com o seu cliente é algo muito importante que a plataforma oferta para você, entendeu? Olha, eu li um livro importante chamado o seguinte: o consumidor tem pressa. Corra com ele. Ou corra atrás dele. Esse cara é bom, viu? O cara é bom. Já li esse livro. Eu tenho a assinatura do autor, tá autografado. Eu já li umas 20 vezes e olha, esse autor é bom. Mas você falou sobre se comunicar com o cliente. Eu acho que essa é uma das principais ferramentas do Fidelidade. Você dá desconto, cara. Se você der desconto no cupom, cara, está. Mas eu quero mostrar aqui para vocês, segunda-feira de 16 de setembro eu recebi uma mensagem da Pague Menos, uma das maiores redes de farmácia aqui do Brasil. Aí no dia 1º de novembro, na sexta-feira, eu recebi Black Friday para farmácia, mandando. E sexta-feira agora passada, farmácia Pague Menos. Roberto, partiu economizar, ganhei 30% off, combinando 4 genéricos. Só hoje. Você mexe profundamente com o comportamento do cliente, né, do consumidor. Farmácia, que era um segmento que era passivo. O cara tem que ir lá, né? Tá o tempo todo o cara me mandando, eu fico impressionado. Drogazil, se você se cadastrar lá, é uma coisa, daqui a pouco você está recebendo. Por que os postos de combustíveis ainda são lentos em ter um programa de fidelidade? Por que vocês acham que é isso, Genilson?
Vinícius? Primeiro Olha, Vinícius, eu depois- acredito que é uma questão realmente cultural, né? A gente entende que o revendedor, de fato, tem um tempo dele. Como foi um setor que a gente entende que da área tecnológica não teve um acompanhamento interessante à medida que as coisas acontecem, até mesmo o excesso de regulação, eu percebi que Boa. alguns players ficam meio que afugentados de entrar em um setor que ele não pode se mexer muito. Você acha por que a gente não tem um autoatendimento? Não é falta de tecnologia, é excesso de regulação. Sim, boa. E isso, de certa forma, o revendedor leva uma fama que, ao meu ver, não é só dele. É injusto, então. Na minha leitura, sim, eu divido isso porque as autarquias, as leis, as regulações, esse conjunto... Poldam o... Tributação, né? Não, corta, segura o cara para o cara não inovar. Porque o cara fala assim, poxa, eu não posso me mexer. E aí acaba que isso... Né, nós somos startup. Dentro da startup tem um processo chamado MVP. Vamos ver se esse produto é viável. Aí quando você faz um trabalho minimamente bem assistido, você já vai entender que você não pode desenvolver muito. Então, MVP, Genilson, para quem não conhece, é um produto preço mínimo, produto viável. O mínimo do produto viável. Ou seja, exatamente, é uma aferição para saber se esses indicadores te dão embasamento para você desenvolver uma ideia, um projeto, um produto. Inclusive, esse projeto nosso passou por um MVP. Né? A gente até foi buscar um apoio em uma das casas S, que eles indicaram para a gente rede de postos, players atuantes. Então, RJ, objetivamente, eu vejo um pouco disso, mas eu acho que compete a nós que compõem o ecossistema, junto com o revendedor, junto com a Fé Combustíveis, engrossar o couro junto aos parlamentares que representam, que são poucos. Não tem uma bancada como, por exemplo, a bancada rural, como a bancada evangélica. Pois é, nós trabalhamos em um setor estritamente estratégico para o país, que é o setor da energia. Você vê que teve uma greve do caminhoneiro, travou o Brasil. Do caminhoneiro, que é abastecido por um dos que é abastecido pelo revendedor. Sim. E não se dá, né, o protagonismo que o revendedor merece. Então, ao passo que a gente, porque é um conjunto na minha avaliação, então vai entrar a regulação, vai entrar o jogo político, parlamentar. Eu acredito que os players têm uma coparticipação também, do porquê que demora um pouco chegar, mas está muito colegiado, assim, tá muito disperso. Essas pontas precisam se acertar, que a revenda merece. Sim. E eu acho que isso está acontecendo. Está acontecendo porque é uma pressão também do consumidor para com os postos. Então, eu acredito que isso já está numa evolução muito interessante na velocidade da mudança. E a gente, como a gente está pontuando, né, desde 2016, a gente sofreu muito com essa questão, até para entrar no mercado, por conta de bloqueios até do próprio sistema, como um todo, né? Porque o cara, não vou dar desconto, vou colocar esses caras aqui, não, isso não funciona. Então, assim, a cabeça do cara, isso para ele é um custo a mais que ele vai ter. Ele não enxerga como uma ferramenta que ele vai ter gestão, relacionamento, comunicação com o cliente, como muito bem pontuou a questão das farmácias, né? Revendedor que está próximo dos grandes centros, ele tem mais esse feeling de poder, até porque vê a concorrência fazendo, né? De poder usar alguma coisa que traga um programa que traga esses clientes de volta, entenda o perfil de consumo, se comunique com ele, tenha feedback. Agora, os caras mais afastados dos grandes centros, esses não tem, eu vou colocar isso aqui nada, isso aqui não funciona, isso para mim é algo novo. O cliente quer preço. Eu quero dar desconto. Eu tive um caso recente que eu tive na feira, o desconto fica na mão do frentista, o frentista que negocia com o cliente. Cara, meu Jesus. Juro, isso assim, fala, cara, como que terceirizou ali. Como que a gente tem hoje, como é que você dá esse poder para alguém negociar isso para você? Qual a fé que aquele cara vai ter em fazer o bom uso disso, né? E hoje a gente fala bem sobre isso, que você contrata um programa de fidelidade
graças à evolução da tecnologia e de ter a concorrência, a gente entende que isso é importante até para a saúde do mercado. Você contrata um programa desse a um preço de um estagiário, entendeu? Se você contrata um estagiário para fazer isso, para fazer uma gestão de dados com um outro, ele fazer isso, ele precisa de um trabalho manual aí para fazer. Se você tem uma ferramenta, a ferramenta faz isso para você automaticamente. Exatamente. Vinícius, eu fico abismado com os valores que se pagam, tanto para programas de fidelidade quanto para softwares de gestão. E eu fico imaginando a seguinte cena. Imagine aí comigo, você está no salgão do aeroporto e a companhia aérea diz: atenção, senhoras e senhores passageiros, que vocês estão indo para Goiânia. Nosso voo vai atrasar 15 minutos porque a gente acabou de trocar a empresa de software do avião, que ela estava cobrando muito caro e a gente contratou uma mais barata para poder nos ajudar no voo. E eu fico me perguntando quem é que embarcaria nesse avião, nessa companhia aérea, depois de saber de uma coisa dessas. Então você tem um software que comanda, cuida do teu posto, a parte fiscal, da tua empresa, a parte contábil, estoques, perdas, precificação. Você tem um programa de fidelidade que é o teu, cara, é o teu mestre de cerimônias, é o teu concierge, é o cara que está ligando o teu, conectando com o teu, tua porta de entrada na casa, na palma da mão do consumidor. E você acha que isso é um custo, na verdade é uma despesa, porque é um custo, de fato é um custo, porque ele na verdade, eu nem classificaria como custo, eu classificaria como um investimento. É algo que você coloca no teu negócio para trazer mais clientes. Então isso não é despesa. Se a gente pega ali em 2016, quando a gente começou a monitorar a precificação de mercado, ela está ladeira abaixo por duas razões. Primeiro, porque a tecnologia ficou bem difundida. Então, hoje você consegue contratar bons desenvolvedores a um preço mais acessível. E fator 2, a concorrência, que torna o mercado mais saudável, mais acessível. Então, essa história de dizer que fidelidade é caro, é um paradigma de mercado, mas não é. A relação custo-benefício é excelente, a ferramenta se paga. Você entender com precisão para onde está indo a qualidade do seu atendimento, isso não tem preço, porque na verdade é isso que determina se você vai voltar ou não. É isso que determina se você mantém um bom frentista ou não. Você deu 1, 2, 3 feedback para o frentista e ele não tem aquele perfil, esse cara não é que ele é errado, ele só está na posição errada. Vai ter uma ala ou dentro do posto ou fora do posto que esse cara vai Desde brilhar. que não tenha contato com ninguém. Entendeu? E aí, isso é bacana. E por que é um custo-benefício interessante também, além desse? Quando se utiliza uma fidelidade, o ticket médio, né, nas nossas aferições e acompanhamento, ele mais que dobra. No sentido, bom, se eu estou ganhando um desconto, eu vou colocar mais. E qual que é a diferença, para quebrar o último paradigma, que dá o desconto com ou sem aplicativo? Você conceder um desconto sem aplicativo, você está dizendo a seguinte mensagem para o seu cliente: eu consegui derrubar o preço, você vai comprar de mim, mas você está livre para comprar em qualquer outro lugar. Ou seja, eu não estou fazendo compromisso com ele. Quando eu coloco a questão de um desconto progressivo, olha, você vai evoluindo aqui dentro da minha rede, eu vou te dar um desconto, esse cara vai dar de fato a prioridade ali. Por quê? Porque ele sabe que quanto mais ele abastecer, mais benefícios, mais desconto, um melhor relacionamento ele vai ter em relação ao custo-benefício, visto que qualquer destempero que tem no mercado, que a cotação vai lá para cima, o pessoal fica muito mais atento. Poxa, onde é que eu vou abastecer para que o meu orçamento renda um pouco mais? Aí ele vai ficar atento também à fidelidade para conseguir ter essa extensão aí no seu próprio orçamento. Eu acho que a barreira maior de entrada é, de fato, a mudança mesmo de visão dos próprios revendedores em relação a isso, né? Ele enxergar, de fato, como algo que agregue valor e não seja uma despesa. A partir do momento que o cara enxerga isso como despesa, ele nem tem que pensar em trabalhar com fidelidade, porque ele vai contratar para passar raiva. Mas e o programa de fidelidade, eu costumo dizer que é igual à questão da academia, né? Você sabe que o cara entrou na academia, passa-se 3 meses, o cara volta lá reclamando, pô,
eu não ganhei massa, não emagreci, mas o senhor não veio. Eu falei, tem que vir? Eu não estou pagando todo mês, eu sabia que tinha que vir. O cara, não é só você contratar um programa de fidelidade e achar que aquilo vai fazer. O programa ele é a ferramenta, ele é o martelo. Se você não bater, o prego não desce. Isso vale para tudo, para consultor, consultoria, né? Enfim, tudo que o posto compra que não faz a devida utilização, fica de escanteio. Pode ter a melhor, não tem como. Então a gente tem que atender os dois públicos, né? O público interno tem que comprar a solução e o público interno tem que fazer com que o externo compre, porque no final o cliente tem que abastecer. Então a gente fica bem monitorando, a gente também tem um procedimento dentro de casa interessante, que a gente divide cases de sucesso. Aonde que quando a gente encontra um revendedor que ele vem fazer parte da nossa fidelidade, ele não vai ficar desassistido em termos estratégicos, né? Então a gente faz toda a questão do follow-up, que é o acompanhamento da jornada do cliente, que é um dão dicas, faz isso, promoção. A gente tem agora Black Friday, por que não fazer algo do Black Friday? Exatamente. E outra, como é um segmento que todo mundo precisa, é uma commodity, né? Todo mundo precisa abastecer, todo mundo precisa ir para trabalhar, ir para casa, viajar. É um segmento que tem mudado, eu tenho visto com bons olhos, né? A gente sabe que esses caras mais afastados dos grandes centros, eles têm um pouco de receio em relação ao todo, mas isso tem mudado. Pessoas como você, como diversos players do mercado que trazem vozes para isso, para que ele se atine a isso, principalmente aquele que está lá no interior, que não tem ninguém por perto, por que ele não vai ser o primeiro a implantar isso, né? E eu acho que isso tem mudado ao longo desses quase 10 anos que a gente está no mercado. A gente tem visto isso, que as pessoas estão sendo mais adeptas a utilizar, né? Não só isso, né? Como diversos diferenciais que a tecnologia traz, como acabou de pontuar aqui, a questão do crédito de carbono, né? Que é algo que é uma pegada verde, que o mundo todo está olhando para isso, né? Tem tido reuniões aí mundiais em relação ao meio ambiente. Então, uma boa pegada para as próximas tracionadas no mercado em relação a, sei lá, um combustível verde, né? O ano que vem a gente vai ter a COP30, COP30, né? Em Belém, né? Exatamente. Então, vai ser... E é o assunto, né? Então, se o cara vem com uma pegada com algo, por exemplo, de crédito de carbono, para abastecer, o cliente sabe que com aquilo ali ele está contribuindo com o meio ambiente, ou com instituições que ajudam o meio ambiente, é algo legal, é algo que a pessoa te enxerga diferente, olha, esse pessoal que está preocupado com o meio ambiente. Né? O ISD nunca teve tão em voga como está agora, porque é uma conexão que envolve ambiental, corporativo, social, e quando a gente fala, e isso não é um discurso, que os players realmente têm que dar as mãos e falar, vamos consertar a goteira juntos, é nesse sentido, porque qualquer Google que der, o revendedor ele vai saber quem está com boas práticas, ele vai saber quem está com um posicionamento, porque ninguém vai querer se associar com quem esteja pensando ou olhando ou caminhando em direção contrária ao que a gente está falando, né? O mercado pede, né? Mercado. E isso é uma pressão do cliente, porque no final o cliente está informado. Então fala assim, então essa rede, esse player, esse profissional, ele tem essa defesa, ele tem essa postura, olha, então aí fica bem complexo, né? Sim. Mas como é que a gente pode, então, trazer essas experiências e mostrar essas experiências para tanto o revendedor como o dono de loja de conveniência? Eu tive recentemente uma experiência muito negativa com uma promoção do Premia, que é um aplicativo top, muito intuitivo, muito simples, ele tá, né? Mas quando você vai fazer uma ação de marketing, você precisa ter todos os pontos interligados, né? Então, vou te dizer que até ali meados de 15 de novembro, que era o prazo final da campanha, algumas BR Manias não tinham como fazer a troca do Pelúcia. Eles até tinham, você chegava lá, não, a gente recebeu, mas a gente não tem como fazer porque o sistema não está preparado. Culpa do sistema, né? A primeira culpa fechou a ponta é a culpa ali, do sistema, né? Você tem uma empresa gigante como a BR Mania, né? Um dos maiores franqueadores do país,
você tem um grupo de marketing lá que pensa, que analisa, que investiga, né? Prepara toda a promoção. E, pô, esqueceram de combinar com o sistema, esqueceram de conectar os sistemas, alguma coisa. Ninguém disse o que é. Mas quando você falou que, não, a gente faz o follow-up ali, né, da implantação e tudo tal, mas a minha pergunta é, vocês acompanham, vocês dão ideias, qual é? Porque o cara não vai caminhar sozinho, né? A gente procura fazer um atendimento preventivo. O que isso significa? A gente entende que quando a gente recebe uma solicitação do cliente e atende prontamente, nós estamos atrasados. Porque se o cliente estiver muito bem assistido, muito bem esclarecido, muito bem treinado, ele não vai te pedir aquilo que de repente... Então, aí quando chega uma solicitação, nós vamos também avaliar. Essa é uma solicitação técnica de bug, ok? É uma solicitação porque ficou alguma coisa por entender no treinamento, a gente também, até sobre isso, a gente categoriza para melhorar os nossos procedimentos internos. Mas o nosso processo é exatamente isso. Um atendimento preventivo, onde a gente tem uma escala que todos os clientes, a gente, se não pudermos ir em loco, é impossível ir, porque a gente atende todo o país, mas a gente tem uma agenda de ligar, de falar com os decisores, de entender os indicadores que a solução está apresentando, de sugerir a ele que a direção que está indo poderia melhorar, ou dizer parabéns, essa é a direção, ou dizer, não, stop aqui, vamos entender, de repente o seu nicho, a sua região demande não de desconto, mas de pontos ou cashback, a gente faz essa sugestão e eu acredito que isso está dando muito certo. Por quê? Porque nesse processo que tu perguntou de entender o cliente, esse envolvimento, eles estão considerando, inclusive, muito satisfatório. Mas sempre cabe espaço para melhorar, sabe? Mas aí fica a questão. Como ele pode utilizar a ferramenta de vocês, né? Quais algumas ações que você acha que é mais efetivas, ou que tem dado mais certo? Porque, cara, desconto, cara. Desconto eu aprendi com chinês isso, cara. Até um amigo meu foi me levar para comprar perfume numa loja de chinês. E o cara era um filho da mãe, que ele disse assim, chega lá e pede desconto ao chinês. Eu fui lá e... eu quero desconto. O chinês foi pra lá e... Desconto não, blinde, pega blinde. Aí pegava chaveiro, jogava assim, uns 3, 4, 5 chaveiros. Sim. Não, desconto não, blinde. Eles... E eu também acabei rindo, né? Porque, cara, desconto, ele é uma ferramenta de marketing importante, né? Tá ali no preço. Mas ela é muito pontual, né? Então ela é para você atrair um cliente novo, você atrair um nicho que você não está tendo, ou, cara, não é o principal fator. Se a principal ferramenta de marketing é preço, você não tem. Se você fizer uma pesquisa em qualquer lugar aí, é bem provável que os indicadores apontem o seguinte: se você for perguntar objetivamente o cliente se ele está disponível a pagar 1, 2 ou 3, 4 centavos a mais para ter um atendimento de excelência, ele vai dizer que sim. Então, quando o revendedor, ele tem todas as fórmulas dentro de casa, então, mas treinar dá trabalho, aferir dá trabalho. Ao passo que ele tem um bom treinamento com o seu time, um time atencioso, que consiga realmente apresentar tudo que tem que ser naquele intervalo do abastecimento, menos pressão ele vai ter para conceder esse desconto. Tem cliente que realmente, tem cliente que pensa e que age de diversas formas, tem cliente que vai atrás de preço e isso é inegociável. Agora, tem cliente que prefere ter um atendimento de excelência, até porque ele está abastecendo um veículo. Normalmente, um veículo é um objeto de desejo, não é barato. Então, imagina o frentista... Principalmente agora, não. Imagina o frentista poder falar, olha, o nosso combustível tem essa procedência. Falar um pouco mais. É claro que não dá para estender o atendimento.
Aí a gente vai até falar um pouco da pressão que o frentista sofre, né? Porque eu acho que é importante. Não, mas atendimento, eu entendi, isso é bastante relevante e eu concluo essa tua fala dizendo o seguinte: por mais que o cliente queira pagar o menor preço, ninguém quer ser mal atendido. Não, esse é. Então, olha, por mais que você queira, o cliente diga, não, eu quero pagar o menor preço, eu quero comprar pelo menor preço, eu quero comprar o iPhone pelo menor preço, mas eu não quero ser mal atendido. Eu vou te dar aqui 2 exemplos rápidos. O Tigo 8, que é os 7 lugares, quando a Sherry Caoa Sherry lançou por 154 mil. Eu falei, bicho, quero olhar esse carro 7 lugares, 154 mil, alguma coisa. Fui na loja, aquela loja daqui de Natal da Caoa é imensa, 2 andares, pé direito alto, é uma coisa espetacular. Chama atenção. Cheguei lá, pô, eu queria esse carro, fila de espera. Pô, eu quero comprar um carro de 154, 160 mil. Porque na hora que você for botar tapete, o negócio tá 160 mil. Eu sou atendido assim. Eu falei, não, tudo bem, mas você tem aí? Não tem nenhum para mostrar. Ah, pô, tem um aqui que tá vendido, mas dá para lhe mostrar. Vamos lá. Entrou uma parte de trás ali, chegou lá, tava lá o carro. Pô, cara, tem como abrir? Eu falei, tem não. O carro já foi vendido. Tá vendido. Eu falei, pô, tu tá vendendo banana, cara. Eu não posso abrir a banana para ver. Tem que olhar assim e dizer, tá no caixa, não posso entrar no caixa. Eu entendo. Você tá vendo banana? Não, carro. Eu saí de lá e disse, eu não compro mais esse carro nem a pau. Até hoje. Pegando o gancho do que tu falou, eu achei muito interessante ver um post na rede social, muito válido, bem de encontro que tu tá falando aí. Essas lojas de grife, né? Os caras põem lá uma loja de grife para vender camiseta de marca, né? Uma camiseta de marca, e isso foi uma pegada bem interessante que o cara fez. Ela custa em média, um ticket médio de uma camisa de marca de 200 a 350 reais. O cara entra na loja, tem climatização, um cheirinho ali interessante para o cara ficar lá, ficar no ambiente, ficar ali mais tempo para ele consumir mais. Ele tem um lugar para ele tomar um cafezinho, tomar uma água e tudo mais. Eu vi um cara que vendia carros usados, cara, ele olhou para isso e falou assim, cara, o ticket médio desse cara é de 200 a 350 reais, eu que vendo carro usado, por que eu tenho que ir? E geralmente é assim, né? O garageiro chega lá, tá aquele tanto de carro sujo, empoeirado, o banheiro que o cara vai usar tá sujo, o cara tem uma sala de espera. Então ele viu, falou assim, cara, eu vou vender carro usado, mas meu ticket médio do meu produto é de 25 a 50 mil reais. Isso é um ticket médio muito alto, porque você vai entregar. Então ele reformou a loja, pôs um ambiente legal para o cara se sentir bem, ter o cheirinho confortável, ter o ambiente, ter o café da manhã. Ou seja, no atendimento o cara ele gera uma certa autoridade para vender. O que ele está vendendo? Porque o garageiro chega ali e vai querer vender qualquer coisa, o carro dele é cara, e a mesma coisa no posto. O cara não precisa estar lá com a pista suja, escura, mal iluminado, frentista mal vestido. É difícil fechar a conta e entregar um conjunto de excelência pelo menor preço, sabe? O exemplo que você trouxe do iPhone. O iPhone tem uma construção conhecida, enfim, e o preço dele sugerido aquele é discutível ou não, mas o ponto em questão aqui é o seguinte, para você conseguir entregar um conjunto, para se preocupar com limpeza, se está tudo organizado, com o frentista todo alinhado, motivado, e para motivar um frentista, você tem que contratar um consultor para ter aquelas atualizações constantes. Então, tudo isso vai na conta e custa. E aí, sim, como que você entrega também um menor preço, né? Não, mas pegando, falou ali em relação ao cara, todo mundo ofertar desconto, a gente sabe, né, que muitos clientes gostam de brindes, gostam de juntar ali um tanto e ter um resgate, por exemplo. A gente tem muito case assim, do cara junta ali uma quantidade de pontos para pegar um par de ingressos no cinema, ir na conveniência e fazer um Vou dar um exemplo lá da rede, Vinícius, que a gente atende lá, chamado Milênio. Ele fala que cada turno lá o pessoal fica encarregado de passar 1, 2, 3 garrafas de café e serve na pista a custo muito baixo e que deu assim, uma percepção de valor e atenção para quem abastece gigantesca. Então é hora também simples, de exercitar a criatividade, né? Ou seja, onde o orçamento não for,
chamar todo mundo para pensar junto, o que a gente pode fazer, que impacte, que seja diferente, que destoe do atendimento conhecido e ir nessa direção, né? Não, e tem clientes que a gente, continuando que a gente estava explanando, que não tem margem para trabalhar o desconto, né? Porque às vezes o mercado não deixa o cara ter margem, né? Então ele vai trabalhar com outros benefícios que a plataforma oferece. Por exemplo, um cashback. O cara não tem um desconto ali na hora, mas eu posso consumir esse cashback ali daqui 90 dias, 60 dias, ou eu consumo agora para me vir uma próxima vez para consumir, né? Ou sorteios de brindes, ou participar de um sorteio, ou eu juntar pontos para, sei lá, trocar num pack de cerveja. Esse tipo de coisa as pessoas gostam, né? E a gente sabe que isso não é só o desconto, a gente tem ali a questão desses benefícios que o cara tem. A gente tem posto de rodovia que o cara, sei lá, junta um abastecimento para trocar por uma refeição, por um pátio, eu tive, banheiro limpo, essas coisas todas. Eu tive lá na Bahia, em Seabra, no alto posto do DDD, da DDD, BR 420, cliente de vocês, e eles têm essa... Você viu lá a integração com os banheiros? Não. Lá pelo aplicativo a gente, não sei se dessa unidade deles tem, né? Mas o cara libera o banheiro para tomar banho pelo aplicativo. Não. É porque essa parte dos caminhoneiros, eu não sei se no DDD 20, que é... eu também não sei se essa unidade tem. Mas acho que isso é lá em Goiás, então, no caso. Sim. Mas olha, você ter essa interação com o consumidor, ele é muito efetivo, porque o processo de consumo e escolha do cliente não é a mesma coisa que o cara vai comprar uma roupa, o cara vai comprar um carro, né? Ele não é um processo de escolha antecipada. Então, o consumidor, quando ele vai para, eu chamo de consumo secundário, ele vai abastecer o carro, é no momento do start ou do marcador, né, lá, do marcador que está lá, chegou na reserva, ou você vai fazer uma viagem, você vai fazer uma coisa. O X da questão é que você tem os revendedores com uma pequena parte dos seus clientes, mas que são mais recorrentes, que focam nessa questão de preço. Quem são? Táxi, Uber, freteiro, pequenas frotas, frotistas. O cara tem lá uma empresa que presta serviço para uma empresa de internet. Aí o cara tem lá 5, 6 carros, então ele vai lá e abastece. Ele é o tempo todo, pô, tá caro, pô, tá caro, pô, tá caro. E se você ficar escutando esses caras, aí você perde aquele consumidor, que é o que te dá mais agregado, que é o que te dá mais volume, que te dá mais margem. O que ele quer ela completa? Ou é o cliente do 20, 50, 100. Né? Eu ainda vou fazer um estudo sobre isso. O motorista de aplicativo, RJ, ele tem pouco perfil de completar o tanque, viu? Até porque ele circula, ele tem a esperança que no outro bairro que ele for deslocar, ele vai encontrar. E aí ele quer estar sempre bem posicionado para ter acesso, de fato, o menor preço apresentado, sabe? Pois é, mas é justamente nesse caso, quando você cria uma ação promocional que incentiva o cara. Eu vou voltar aqui o caso da Premia. Eu fiz o meu primeiro abastecimento no Alto Posto DDD e já conquistei 6 selos. Eu precisava de 12 para trocar o pelúcia. Então, eu voltei o caminho, Seabra até Salvador, fiz de carro, tentando encontrar um posto que passasse tem que receber o pagamento pelo Premia, não pode pagar de outro jeito. E não encontrei. Parei em 3 BRs. 3 Petrobras e nenhum deles passava. Todos alegados agora, não, que o sistema ainda não está pronto. O sistema, tudo, eu não sei como é que os caras lançam um negócio sem o sistema tá tudo ok. A culpa, voltando aí, é sempre do sistema, do desenvolvedor, do sistema, da empresa. É que nem acontece quando um posto compra combustível, não recebe no prazo e acaba o combustível, o cara diz, a bomba está quebrada. Nunca o cara vai dizer, não, eu não comprei, atrasou e não chegou o combustível. O cara tá sem energia. Diz, então tá sem, né? Não diz sem energia, não, senão tem que fechar o posto todo. Às vezes é um produto só que ficou sem atender, e aí o cara diz, não, essa bomba está quebrada. O cara passa o cadeado e diz, essa bomba está quebrada. Mas essa aplicabilidade de você ter o aplicativo,
né, de você fugir dessas questões de preço. Uhum. Por que eu falo novamente essa questão de preço? Porque o consumidor médio, geral, que Uhum. pode representar até 80% do volume do cara, Uhum. isso eu digo nas cidades maiores, esse cara não olha, não está dentro do processo de escolha dele a questão de preço. Sim. Ele só vai se preocupar isso quando alguém questionar ou quando ele vê lá o valor do caramba, pô, gastei isso tudo para. Então é nesses momentos que ele vai e vai reclamar. Uhum. É diferente do freteiro, é diferente daquele que o combustível é um insumo, Uhum. tá? Por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque o revendedor ele precisa diferenciar isso e a ferramenta de fidelidade é uma ferramenta que pode diferenciar isso. Sim. Por quantos clientes, aí você vai me dizendo se o posto aqui, o meu posto, dá essa informação. Quantos clientes completam? Ou seja, abastecem mais de 20, 30 litros. Sim. Quantos clientes abastecem R$50, R$100, R$20? Quantos clientes abastecem gasolina? Você consegue estratificar isso? O cara consegue... Eu consigo chegar aqui e dizer, pô, eu quero saber qual é o perfil do meu consumidor. A Você gente consegue? percebeu que tem, assim, o número exato não. A gente tem um índice de fidelização acima de 65%. 65% representa que 100% de pessoas que abasteceram, 65% pontuaram no aplicativo, é isso? Exatamente. Ou seja, É um número alto. é um número alto. Por quê? Justamente porque o combustível realmente não é culpa do revendedor, né? Ele repassa essa precificação que vem de toda essa cadeia. O revendedor, o consumidor deseja que o seu orçamento se amplie e aí ele vai buscar, com a abordagem correta do frentista também, ele é informado sobre isso. De forma que, Jota, essas perguntas que você disse, o número de quantos que vão completar. No aplicativo, a gente tem também um registro de que o ticket médio de todos os abastecimentos, ele mais que dobra. Porque o cliente está o quê? Ele faz o comparativo, né? Ele fala assim, bom, eu tô recebendo esse incentivo, esse desconto, esse ponto, esse cashback, então eu vou colocar um pouco mais. E aqueles que estavam ali, não, então eu vou colocar na média, e com esse incentivo ele vai e completa. Se você tiver ações, é isso que eu estava complementando o que o Vinícius falou, se você tiver ações efetivas, mesmo o motorista de aplicativo, ele vai querer completar. Sim. Né? Então, Consistente, agora né? coisas que seja assim, não seja, pô, cada real você ganha um ponto. Então você vai abastecer R$200, vai ganhar 200 pontos. Mas para você ganhar esse copo são 2.000 pontos, cara. Putz. Não vai, né? São coisas que chegam à irrealidade. Você não, Assim, a gente tem casos de clientes que fazem trocas simples, cara, de kit de higiene para caminhoneiro. Uma das coisas que a plataforma oferta é a questão de segmentação de clientes, né? Isso. Então, ele consegue ofertar para aquele cliente aquele tipo de brinde, kit de higiene. O caminhoneiro é muito importante demais. Muito útil. Então, ele consegue ofertar para aquele cliente, para aquele perfil, aquele item que é importante para ele. Kit de higiene, uma toalha, uma escova de dente, um creme dental, uma bolsinha bonitinha. O próprio posto DDD faz esse tipo de coisa. Então, assim, isso para aquele cliente é importante. E hoje, você dá... O caminhoneiro abastece 2, 3 mil reais quando vai abastecer, né? Se o cara enche o tanque e ganha um brinde desse, o que o cara vai fazer? O cara vai abastecer, porque aquele kit para ele é importante para o uso daquele cliente com aquele perfil que abastece diesel. E aí onde entra a questão do cara encher o tanque. Mesma coisa o motorista de aplicativo. Cara, o que o motorista de aplicativo visa? Ele quer economia, ele quer desconto. Né? No meu entender, ele não quer um brinde, uma coisa ou outra, ele quer o desconto. Porque para ele, isso no final da conta vai fazer diferença. Né? Então, para aquele cliente, a nossa plataforma tem a segmentação de motorista de app. E aí ele dá um desconto bom. E os outros clientes que fazem parte do ecossistema de fidelidade não vão saber disso. Olha. E nem o teu concorrente vai saber disso, que é o mais importante. Por exemplo, se eu chego para você que é Uber e falo, olha, eu te dou 20 centavos para você, como motorista de aplicativo, vir abastecer na minha rede. Ok? O cara já tem um grupo ali no WhatsApp, compartilha esse desconto com a galera dele ali de trabalho de aplicativo, fala assim, esse posto aqui está dando isso.
O cara já se cadastra como motorista de aplicativo, vai lá, faz a checagem que é motorista de aplicativo, e aí ele tem um benefício lá de 20 centavos de desconto por litro. Chutando um exemplo, isso é alto. O cara vai abastecer o tanque, porque ele é mais barato. Né? Ou seja, no mesmo módulo de fidelidade, ele tem a segmentação de clientes. Para esse cliente eu posso ter uma margem menor, mas eu tenho um volume. Para esse cliente que eu tenho um volume interessante, eu posso dar um brinde melhor, porque ele me consome mais, ele já abastece um ticket médio muito superior que os demais. Né? Então, com isso, você consegue, com uma plataforma, distinguir quem são esses caras. Né? E hoje, quando você não utiliza algo, quer que seja qualquer modo de fidelidade que você utilize, você não sabe nem quem é esse cara. E eu penso que hoje, principalmente no século XXI, eu costumo dizer isso bastante, que o dado ele é o petróleo do século XXI. Porque a gente sabe que com essas informações ele consegue ter esse tipo de tomada de decisão. Data is the new oil. Essa frase foi feita por um jornalista inglês, foi citada a primeira vez por um jornalista inglês e eu não lembro aqui a data, mas cara, é petróleo. Exatamente. Por que petróleo? Porque o petróleo bruto, você faz o que com o petróleo bruto? Nada. Pega o petróleo bruto, faz o quê? Você não tem nada. Boa, gostei da provocação. É o dado. Você pegou o dado. Seu CPF, pronto. E O que nada. eu faço com isso? Quando você refina, então vamos tentar entender aqui. Esse CPF passou onde? Passou na padaria. Esse CPF compra pão, compra leite, compra remédio, tem cachorro, tem pet shop. Quando você começa a cruzar essas informações, você tem que tomar a decisão, né? Cara, vou fazer uma pergunta e dei essa dica para... Não falei com Matilde e com o Alisson, mas falei com o gerente do DDD 20, que é Yuri. Depois vou até dar essa dica para Matilde. Você vai nos aeroportos lá dos Estados Unidos, próximo ao banheiro, tem lá o banheiro dos pets. Eu falei, cara, não acredito. Entrei, olhei. Cara, é uma salinha um pouco maior do que aqui. Aí tem lá uns cones, 2 ou 3 cones, uns tapetinhos, tem uns brinquedinhos, tem um lugar lá com um secador, caso seu cachorro se molhou, se você quiser. Tá sujo, tá molhando. Cara, impressionante. Vá no aeroporto hoje, Guarulhos, o lado de Goiás, vê a quantidade de gente viajando com um cachorro. É difícil você estar num voo que não tenha pelo menos uma pessoa viajando com um animal, com um pet. Aí eu pergunto, no posto, quantos clientes seus têm pet? O cara não sabe. Mas sabe por que não sabe? Porque não pergunta. Você tem que conversar. Eu falei lá para Yuri, lá do DDD 20, gente, se o pessoal está viajando com um cachorro de avião, imagine de carro. Quantos caras passam aqui e não param aqui, porque vai abastecendo um pouco. Agora, esse cliente que cuida de pet como filho, esse cara não olha preço, velho. Não mesmo. Não olha. Ele quer conforto, né? Cara, aí você chega, ó, vem aqui, seu pet aqui é bem-vindo, tem um lugarzinho. Você Tá na estrada. Você viu que os hotéis já estão fazendo esse tipo de coisa? Já coloca ali pet friendly. Pet friendly. Porque já para saber que o cara, para trazer aquele cara que vai estar viajando com um cachorro, se hospedar lá. A cidade do Rio de Janeiro foi a primeira cidade em que os supermercados foram liberados a autorização de entrada de pet. Eu pensei que ia... não, que ia pegar mais rápido nos outros cantos. Mas tá muito lento ainda. É lento. Porque a quantidade de pessoas é incrível. Né, que querem... Com a redução da população, as famílias estão menores, aí que está crescendo mesmo o número de pets, né, de famílias. Então, você pensa comigo, um simples... A gente a gente falando aqui é simples, né? Mas, cara, um detalhe faz a diferença no consumo do teu posto ali na pista, né, cara? Não, e você, em vez de trazer esse consumidor, que compra petisco para pet, que compra itens para pet, que gasta... Se ele gasta isso com um cachorro, imagine com ele. Com ele. Aí, e você está preocupado com o Uber, que não vai completar no teu posto, vai reclamar do preço, porque eu costumo dizer para o revendedor o seguinte, olha, se você colocar gasolina hoje no seu posto, né, hoje à noite, no seu posto, é R$1. Amanhã, de manhã, vai chegar uma pessoa e vai dizer assim, quanto é que tá a gasolina aí? O cara vai dizer R$1. Tá caro. Eu encontrei 95 centavos. Aí vai fazer não? E mais,
Se você ficar puto com isso e disser assim, pronto, agora é 0. Pode vir, pega aí. Traga seu carro que eu encho seu tanque. Você não paga nada. Eu não dou 2 horas para chegar um cliente assim e dizer, vem cá, quanto é que tá a gasolina? Cara, é 0. Ele falou, e não entrega não? Ele não, Ou seja, não leva em casa não esse negócio, o cara tem que vir aqui. Cara, é assim que funciona. Se você focar em preço, você vai ficar refém do preço. Se você focar em desconto, você vai ficar refém do desconto. Sim. Você estava falando do dado bruto que não serve para nada. E a gente está falando da essencialidade do porquê de um sistema de fidelidade. Por que o sistema de fidelidade não pode ser enxergado apenas da maneira como é muitas vezes? É para dar desconto. Em cima de um relacionamento muito bem feito, você consegue ter esses dados bem elaborados. Ou seja, tem como você pegar o gênero, a faixa etária, se tem pet ou não, vai depender do formulário que o revendedor deseja colocar no aplicativo. A gente até recomenda que dá para pegar todas as informações, desde que elas não sejam de uma só vez. No primeiro cadastro, a gente coloca um cadastro progressivo. Vai perguntando. Vai ao ponto, exatamente, vai perguntando, Você vai vai mantendo trazendo contato. isso para o banco de dados que é dele, que é do cliente, do revendedor. E aí a gente volta àquele ponto. É. Se você não utilizar, cara, você não vai... Aí você está vendo porque algumas redes vão se perpetuar porque entenderam o jogo e outras estão fora do jogo, porque estão entendendo, não, baixa o meu preço ali, está tudo certo. E aí ele não está tendo compromisso de elo algum com o cliente dele. Não. Você tem a data de nascimento do cara, que custa eu chegar pro cara e falar assim, ô, seu aniversário, parabéns. Aí é um momento para você dar desconto. Exatamente, aí você dá um puta desconto. Em vez de dar 20 centavos o mês inteiro, chega no aniversário do cara que eu te dou 40 centavos. Exatamente. E aí você Nesse dia, pode vir aqui, É. primeiro abastecimento que você Cara, vai fizer. se sentir extremamente lisonjeado. Aí é presente de aniversário, Exatamente. porque todo mundo dá 10, todo mundo dá 20, mas eu estou dando 40 num dia específico, um dia que muitas pessoas não lembram, algumas pessoas não lembram, né? Que eu sou uma negação. Se não for o Facebook, se vocês não estiverem lá no Facebook, não forem meu amigo, eu não vou lembrar o aniversário de vocês. Ele aqui já é diferente, cara. Ele lembra dos amigos tudo. Cara, você é uma raridade, você é um amigo de verdade, porque, cara, eu sou uma negação. Se não tiver, todo dia eu entro no Facebook, cara, mas isso é e olho lá na... outra pessoa mesmo. Também não sou muito bom com data, sabe? Mas aí onde entra, você tem um sistema de gestão que te entrega isso pronto. Você não precisa nem se preocupar, a ferramenta mesmo faz esse convite para você e você vai lá e a ferramenta faz esse trabalho para você. E aí, se você deixa de abastecer, a ferramenta também fala o seguinte, nós estamos sentindo a sua falta. Percebemos que tem tanto tempo que você andou aqui. Eu recebo de algumas vem empresas aqui, assim. aí você já formata esse texto com um mimo, com um desconto, né? Sim. Eu lembro de um... Eu tava vendo um vídeo no TikTok, sou fã do TikTok, tá? Adoro TikTok. E aí o cara tava contando numa palestra, nem sei quem era esse cara. Tava lá e... Acaba me liga, 7 horas da noite. Aqui é o seu João aqui da pizzaria do bairro. Eu vi isso aí. Já viu esse, né? É. Eu, pois não, que faz mais de 30 dias, pô, você não pega uma pizza aqui. Eu ia saber se estava acontecendo alguma coisa, não gostou, o cara, não, tá bom, não, nada não. E foi lá. Cara, isso é tão simples. Cara, nós estamos numa época de tantas informações, tantas facilidades, né? Se a gente voltar aqui para 2016, quanto era não ter um programa de fidelidade naquela época? Nossa. Cara, a gente está falando aí só dos grandes, a gente está falando do Bom Clube. Vocês lembram do Bom Clube? Não. Não, Bom eu preço, só lá não tinha Bom Preço não, né? Não. Era mais aqui no Nordeste o grupo Bom Preço Paz Era uma Mendonça. utilidade para quem tinha caixa de verdade, né? Tipo, como a gente dizia, como a tecnologia ela não estava difundida, os custos eram elevados de hospedagem, de manutenção, de tudo, enfim. Aí lá em cima, pouca concorrência também que ofertasse isso. E aí agora está ao alcance de todos, né? Perfeito. Senhores, infelizmente, time is money, a gente chegou aqui ao final. Cara, tem muito mais coisa para a gente falar, mas eu acho que o recado principal foi dado. A ferramenta de vocês está de parabéns, a visão de vocês de mercado, de ter colaboradores. A gente está num momento hoje que está se discutindo muito a questão da escala de trabalho, autoatendimento. Já vi que vocês já estão sintonizados com
com essas pautas, mas, cara, queria agradecer demais a sua presença. Hoje você como entrevistado, né? Já estive lá na sua bancada. Prazer enorme. E o convite está aberto. Sempre que vier Natal, venho aqui. A gente tem muita coisa que a gente deixou de falar. Então a gente tem pauta para conversar ainda, muitos outros assuntos. Então, por favor, me avise. Eu não tenho como ter acesso à agenda de grandes pessoas como vocês. Então eu preciso que vocês me avisem. Vou estar em Natal, tal dia, e a gente se vira aqui para recepcionar. Então eu vou deixar aqui a câmera aberta para o recado que vocês quiserem deixar aí, depois a gente faz aqui o encerramento. Legal. Eu queria agradecer, né, o convite, a RJ, o seu espaço aqui, parabenizar o trabalho que você vem fazendo, agradecer a vocês que estão acompanhando, uma audiência qualificada. Eu dizia hoje pela manhã que por mais que o nosso setor seja muito nichado, ele ainda carece de muita informação de qualidade. E com certeza é justamente o que o RJ vem fazendo com o trabalho dele, que vem fazendo aqui com esse importante podcast. E se você quiser saber um pouco mais sobre toda a nossa solução, sobre como a Posto Aqui, que é muito mais que um software, pode te oferecer, você com certeza pode estar vindo conversar com a gente vai te dar uma consultoria gratuita sobre atendimento voltado com o aplicativo e vai ser uma satisfação falar com todos vocês. Muito obrigado pelo acompanhamento e a você, RJ, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Obrigado, Genilson. Eu agradeço pela oportunidade, né? A gente, é muito bom esses canais como o teu, que a gente tem voz, né, para poder falar. A gente está vendo que isso está se difundindo, isso é massa, isso é interessante, porque você leva informação útil para aquele cara que, como é um segmento fechado, poucas pessoas, é um segmento bem nichado, a gente sabe que ter pessoas como você que são porta-vozes dessas pessoas é algo muito bom. Obrigado pela janela, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Obrigado por poder dar essa oportunidade de poder estar aqui falando um pouquinho desse bate-papo. A gente fica bastante lisonjeado com o teu programa, com o pessoal aqui do teu back-office. Muito obrigado pela oportunidade. Tamo junto. Sextou com o RJ, o podcast mais improvisado do mercado, vai ficando por aqui. Muito obrigado a todos vocês. Não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar. Lembre-se, se você gostou desse episódio, cara, pega esse link, compartilha, não custa nada, 2 minutos da tua vida. Se você não gostou, não tem problema, pega todas as pessoas que você não gosta e manda para ela, manda para tua sogra, manda para aquela tua tia chata. Não, cara, o importante é compartilhar. Muito obrigado e até a próxima. Sextou com a RJ, aqui direto dos estúdios da Petros. Um grande abraço.